Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Neste episódio, eu continuo com a série de perguntas e respostas curiosas. A neurologia, a cada podcast, uma viagem, pelotão de sinapses. Você pode colaborar com a continuidade deste projeto, desse podcast, enviando os episódios e o canal dos seus amigos, colegas de trabalho, familiares. Esse compartilhamento e audiência garante a continuidade do projeto. E você pode tirar suas dúvidas, enviar críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo WhatsApp, código 2299-222-1003. E em parceria com a Universidade Federal Fluminense, estamos disponibilizando um curso totalmente gratuito, sem pegadinhas, à distância e ao vivo sobre neurociências. Se você quer aprender mais, não deixe de garantir a sua vaga. Acesse curso.adrianofreitas.com. E também nas redes sociais você pode nos encontrar, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em Estou de volta com mais perguntas e respostas curiosas sobre as neurociências, que muita gente às vezes nem imagina que possam ocorrer e que vão ser esclarecidas, vão ser ditas aqui a partir de perguntas que chegaram durante esse tempo de podcast. Então a primeira delas é: o que é paralisia do sono? Bom, a paralisia do sono é uma situação onde algumas pessoas experimentam de uma forma bem angustiante até, que é quando você está dormindo e de repente acorda e seu corpo não se move, você não consegue mover seu corpo, você está paralisado e consciente, ou seja, você está acordado, consciente de tudo ao seu redor, mas você não consegue se mover, você não tem um controle do seu corpo. Esta é a situação da paralisia do sono. Agora, para a gente entender como ela ocorre, a gente precisa saber que durante o nosso sono, a gente passa por diversas fases, chamado ciclo circadiano. A gente passa por fase 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, e a gente fica alternando entre essas fases do sono. E em cada fase do sono, o nosso cérebro tem determinadas atividades a serem feitas. Dentre elas, a consolidação de memórias, fixar as memórias do que a gente viveu naquele dia, do que a gente aprendeu. Então, várias coisas são feitas durante o sono. E existem fases onde o nosso corpo fica imóvel, assim como existem fases onde ele se move, que a gente pode ter movimentos involuntários durante o sono, virar, mexer um braço, uma perna. Então, tanto existem fases de movimento quanto existem fases de não movimento. E aí, o que ocorre na paralisia do sono é que a gente acorda no meio de uma fase onde a gente está paralisado, onde ocorre esse não movimento do corpo. Só que a gente não acorda por completo. Então a gente continua nessa fase do sono, onde não há movimento do corpo, só que algumas áreas de consciência acordam, ou seja, é um acordar parcial. A gente não tem esse acordar 100% do cérebro, a gente acorda partes dele, que nos dão consciência. E isso faz com que a gente tenha o conhecimento do que está ao nosso redor, mas a gente não consiga se mover, a gente não consiga ter o controle sobre o nosso próprio corpo. Isso gera essa situação da paralisia do sono. Existe, inclusive, uma parte que é a amígdala cerebral, que ela pode ou não estar acordada nesse momento. Ela pode ser acordada junto com esse acordar parcial. Se isso ocorrer,
a gente vai sentir uma angústia absurda, porque ela é um centro emocional e ela processa essas emoções de angústia. E a partir do momento que a gente está acordado sem se mexer, ela começa a gerar estímulos angustiantes. Então, é uma experiência realmente nada agradável. Agora, se ela permanecer adormecida, a gente pode ter a percepção de que a gente acordou, a gente pode não conseguir mexer o corpo, mas nos mantermos calmos sem essa angústia toda. Isso significa que a amígdala não despertou naquele momento. O que se pode aconselhar numa situação dessa é manter a calma, porque essa paralisia, ela não é nada em definitivo, tá? Ela é uma paralisia que ocorre, você acorda, tem uma consciência parcial das coisas, mas que se você esperar alguns minutinhos, daqui a pouco sai dessa fase do corpo não se mover e você retoma os movimentos e tudo, ou então volta a dormir. Então, não precisam ficar preocupadíssimos, tá? O que não seria um bom sinal seria se você acordasse, não tivesse o movimento do corpo e tivesse outros sintomas, como por exemplo um formigamento, cãibra muito intensa, dores cervicais, dores de cabeça muito intensas. Então, tudo isso sim, geraria uma preocupação e é aconselhável que se corra para algum atendimento médico. Agora, se é simplesmente essa questão de acordar no meio do sono, não se mexer, respira, dá um tempinho e mantenha a calma, que em breve tudo se normaliza. Claro, gente, que isso aí eu estou falando assim de forma muito genérica. Pode até ter uma condição ou outra raríssima em que não se reverta, mas não é a paralisia do sono, podem ser outras condições neurológicas e tal. Mas aí, como eu falei, em geral aparecem outros sintomas juntos. Mas se persistir por mais do que alguns poucos minutos, aí realmente é importante, né, chamar alguém e ver o que está acontecendo. Uma outra pergunta: as pessoas podem de uma hora para outra mudar de sotaque? Mudar o jeito de falar? Tem, mas assim, não é uma condição muito normal, tá? Não é normal você dormir falando de um jeito e acordar falando de outro, né? Isso não ocorre de uma forma tão natural assim. Geralmente isso vai ocorrer através de algum tipo de lesão, algum tipo de dano cerebral. E aí isso pode ocorrer. Existe até um nome para isso, se chama de síndrome do sotaque estrangeiro. Até pode ocorrer com quem teve um AVC, por exemplo, dependendo da extensão e das áreas envolvidas por esse AVC. Mas também por pessoas que sofrem algum outro tipo de lesão, quer seja um tumor que comprime alguma área do cérebro, quer seja alguma pancada, alguma queda, alguma perfuração, né, alguma coisa que a atinge de forma bem grave, mas assim, ainda assim seria uma condição rara. Não é comum você ter um AVC ou ter uma lesão ou ter um tumor e sair falando com outro sotaque, tá? Não é bem usual, não é bem comum isso, mas, sim, pode ocorrer, pode. Existem casos relatados? Sim, existem. De vez em quando aparece algum novo caso? Sim, mas não é uma coisa que se vê todo dia, toda hora. Uma outra pergunta bastante curiosa é se quando a pessoa está arrependida, existe alguma forma de identificar isso no cérebro, se existe algum sinal, alguma coisa que possa ser usado para identificar. Bom, existe. Tem como identificar o arrependimento sim, através de exames de neuroimagem. Mas o problema é que não de uma forma muito acessível, tá? Então não espere que você vai ter um detector de arrependimento para você saber se realmente a pessoa se arrependeu ou não. Não tem como ter um acesso assim fácil, rápido e descomplicado, né?
Na verdade, quando eu falo que sim, existem sinais, é porque existem áreas do cérebro que são ativadas de uma forma peculiar, ou seja, existem certos padrões identificáveis, principalmente no chamado córtex órbito-frontal, que ele é justamente uma das principais áreas envolvidas com o processamento do arrependimento. Então, quando uma pessoa de fato se arrepende de algo, tem aquela sensação de arrependimento, o córtex órbito-frontal está lá, ativaço e ativo num certo padrão. Se naquele momento a pessoa passar por um exame de ressonância funcional, isso vai ser claramente identificado. Então, você vai poder dizer com uma boa margem de segurança que a pessoa realmente se arrependeu. Mas isso é algo que não está presente no nosso dia a dia. Uma ressonância funcional, como eu já falei em outros episódios, são poucos os lugares que disponibilizam. Então, até hospitais e clínicas, no geral, não possuem. Geralmente estão em centros de pesquisa, até assim em alguns hospitais, mas geralmente aqueles hospitais inacessíveis para boa parte da população, infelizmente. Então, não é algo que você possa dizer assim: "Ah, vou identificar através de um gesto, ou vou identificar, de uma forma descomplicada". Não, isso não tem como. Agora, através de uma ressonância funcional, analisando as reações do córtex órbito-frontal, sim, aí se consegue identificar. Uma outra pergunta é sobre o chamado sonho lúcido, né, o que acontece no cérebro durante esses sonhos lúcidos? Bom, para quem não conhece, para quem não sabe sobre isso, os sonhos lúcidos são aqueles em que a pessoa tem a consciência de que está sonhando. É quando você tem um sonho e dentro do seu sonho você está consciente de que aquilo que está acontecendo naquele momento é um sonho. É como se você tivesse acordado dentro do seu sonho. Isso realmente ocorre, isso é o chamado sonho lúcido. E aí a pessoa quer saber o que que acontece, né. Eh, o que ocorre é que, como eu falei até em outra pergunta dessa série, o nosso cérebro ele tem diversas fases do sono, ele passa por diversas fases. E uma delas é a fase REM, que é onde a gente costuma ter os sonhos, né. Os sonhos mais elaborados ocorrem na fase REM do sono. Muitas pessoas já ouviram falar essa sigla, né, REM. O que ocorre é que existe uma área do cérebro chamada de córtex pré-frontal dorsolateral, que é uma área, ligada à autoconsciência. A sua consciência do eu também, claro, como outras áreas, mas também a consciência do que está se passando no seu entorno naquele momento, ou seja, você situado na situação, é mais ou menos isso. Então o córtex dorsolateral, pré-frontal dorsolateral, ele normalmente na fase REM, ele está desligado, tá. Quando eu falo desligado não é que ele parou de funcionar, ele está fazendo outra coisa. Não o trabalho principal dele, que é essa consciência do que está ao seu redor, do contexto onde você está. Nesses sonhos lúcidos, o que ocorre é que, por algum motivo, ele não está desligado. Então você entra na fase REM, na fase dos sonhos, porém com o córtex pré-frontal dorsolateral lá a pleno vapor, ele está sem sono. Aí ele está trabalhando e o sonho está rolando. Então, ao mesmo tempo que o sonho está acontecendo, ele está tendo uma autoconsciência, né, ele está tomando ciência do contexto. E ao tomar ciência do contexto, ele vai saber claramente que aquilo não está à sua volta, que aquilo é um sonho. E vai te situar, né, vai dizer: "Olha, isso aqui é um sonho", e vai te dar a consciência do que está acontecendo naquele momento. E é até curioso, porque algumas pessoas, em algumas situações, alguns tipos de sonho, elas, mesmo sabendo que é um sonho, elas tentam resolver alguma questão do sonho, tentam achar um certo caminho no sonho, não conseguem achar, mas elas ficam procurando enquanto, conscientes,
de que existe um problema a ser resolvido no sonho, mas ainda assim sabendo que é um sonho. Em alguns casos, inclusive, achando que o sonho só vai terminar se ela achar aquele caminho, alguma coisa assim. Isso pode acontecer também. Uma outra pergunta é se o cérebro se adapta ou muda alguma forma no trabalho, dependendo da língua e do alfabeto. Sim, sim. Cada idioma, cada língua tem uma predominância tonal, né, uma predominância de tons. Alguns com os tons mais fechados, outros mais abertos. E essas diferenças de tons, de sons, de fonemas, elas podem fazer o cérebro ter uma estrutura diferenciada. Como o cérebro ele é plástico, e ele, dependendo da configuração que vai se formando, que vai se desenvolvendo, ele vai mudando a sua forma, ele pode de fato dar um peso maior ou uma importância maior a certas áreas do cérebro do que a outras, para que ele possa processar de forma mais natural aquele idioma nativo, enquanto que pessoas de outra região que têm outro tipo de idioma podem estar com a ativação ao contrário. Então realmente isso pode, gerar mudanças bastante significativas no cérebro, né. Por exemplo, em relação ao português que a gente fala, eu poderia dizer aqui que o mandarim, que é uma língua mais tonal, né, ela envolve área auditiva bastante diferente da nossa. Então as áreas auditivas estimuladas e mais desenvolvidas de quem fala mandarim é completamente diferente, é bem diferente de quem fala português. E inclusive, tá, uma coisa interessante é que a lateralização linguística também pode mudar. O que eu quero dizer com isso? A gente tem áreas de linguagem do lado esquerdo que, dependendo do idioma, elas podem ser parcialmente ou totalmente utilizadas no lado direito. A gente pode ter uma troca de lado aí do cérebro dependendo do idioma, da forma de comunicação que é feita, tá? Então não necessariamente a gente tem uma estrutura fixa entre todos os humanos de todas as regiões, com todas as formas de comunicação. Realmente isso afeta muito, o desenvolvimento e as regiões que são ativadas e estimuladas no nosso cérebro. Por isso, inclusive, que para falantes de um idioma, muito difícil, se não impossível, falar outro exatamente com a mesma entonação e com o mesmo sotaque, né. Geralmente a pessoa até consegue aprender outro idioma, claro, pela plasticidade do nosso cérebro, mas nem sempre ele vai conseguir articular as palavras tão bem quanto os nativos daquele outro idioma, justamente porque as áreas que ele precisaria, para articular aquela outra forma de falar, elas não estão estimuladas como nos falantes naturais daquele idioma. Então, a gente pode concluir que aquelas pessoas que são naturalmente bilíngues e que são bilíngues com idiomas de radicais diferentes, né? Quando eu falo por radicais diferentes, idiomas realmente de forma tonal diferente ou de construção bem diferente, essas pessoas elas tendem a ter um quantitativo de áreas mais desenvolvidas ligadas à linguagem. Então elas conseguem ser bem mais perspicazes em algumas coisas, justamente por ter um desenvolvimento mais robusto nessas áreas de linguagem. Uma outra pergunta é como o cérebro lida com a passagem do tempo, como que ele tem a noção de tempo. Não é uma coisa precisa, aliás, de forma nenhuma ela é precisa, né. A gente pode até perceber isso, porque tem pessoas que têm uma noção do tempo muito mais apurada e conseguem estimar quanto tempo se passou, quanto tempo falta para alguma coisa. Já tem outras pessoas que não têm a menor noção. Existem pessoas que realmente erram feio nesse quesito, e outras são mais precisas. Mas o fato é que, hã, o a noção de tempo no humano, ela não se dá por um reloginho interno. Não existe um reloginho sincronizando o tempo lá dentro do cérebro. Não. Ele tem uma noção com base em vivências, experiências, com base no que ele observa. Ele vai formando uma noção, uma ilusão de tempo. Porém, esse tempo ele é muito afetado por atenção, emoção,
Eu já até falei em outro episódio sobre essa questão do tempo, onde eu até expliquei sobre aquela curiosidade, né? Você tem umas férias que você quer muito viajar, quer muito aproveitar aquelas férias e de repente elas passam voando como se tivesse sido um dia só, mas na verdade foram vários. E de repente uma situação monótona, uma situação que você não queria vivenciar, ela às vezes são 2 dias, você tem a sensação de serem 2 meses, de tão arrastado que aquilo fica. Então, isso é um exemplo claro de que a nossa noção, a nossa percepção de tempo, ela varia muito com a emoção, tá. E também a gente, até nesse mesmo episódio eu citei aquele fato, quando a gente tem algo, que é até curioso, né, quando a gente, passa por algo que a gente quer muito, que a gente gosta muito, aquilo na hora parece que passou rápido. Mas depois, quando a gente vai relembrar aquilo, parece que foi longo. Da mesma forma, algo que a gente não queria, que aquilo parece que foi arrastado, parece que foi sofrido de passar, quando a gente relembra anos depois ou tempos depois, a gente tem a sensação de que passou rápido, né. Por quê? Isso tudo foi, sofreu interferência das emoções, né, sofreu interferência do que a gente gostava, do que a gente não gostava, do que a gente queria vivenciar. Então, a partir do momento que a gente queria muito e gostava muito, a gente prestou muita atenção. Então a gente registra mais fatos. Logo, quando a gente lembrar, vai ter muitos fatos registrados para lembrar, vai parecer que foi uma coisa longa, mesmo que na hora tenha sido rápido. Da mesma forma, algo que foi muito monótono, que a gente não queria, na hora vai parecer arrastado, mas a gente, justamente por não estar dando importância, a gente vai registrar muito pouca coisa daquilo. Então, quando a gente tiver a lembrança mais à frente, a sensação é de que foi rápido, porque a gente registrou pouquinha coisa. Eu falei isso em mais detalhes em outro episódio, mas é mais ou menos isso. Então, a nossa noção de tempo, ela não é, eh, uniforme, e nem sincronizada com nada. Ela vai depender muito do que a gente vive, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, né, isso tudo que vai nos dar a sensação de tempo. Óbvio que nós temos alguns sinais externos, então a gente sabe quando anoitece, a gente sabe quando o dia amanhece, então a gente pode, meio que ir se calibrando por esses sinais externos, né. Tem um sino da igreja que toca sempre no mesmo horário, então a gente vai, lógico, se guiando por esses sinais externos. Mas a partir do momento que a gente não tem esses sinais externos, a gente está numa viagem, onde até existem sinais, mas que a gente desconhece, a gente só vai ter mesmo a noção de dia e noite. E isso se a gente não tiver num ambiente fechado, que nem isso a gente tiver, né, aí realmente a gente perde completamente a noção. Então a gente pode, para resumir, dizer que para o humano, para o nosso cérebro, o tempo é relativo. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neuropsicologia Clínica. Nesse episódio eu trouxe mais perguntas e respostas curiosas. Quer colaborar com a gente? Compartilhe esse canal, os episódios do seu interesse com aqueles que você conhece, seus amigos, colegas de trabalho. Esse compartilhamento garante a continuidade do projeto. E não deixe de garantir a sua vaga lá no curso gratuito, sem pegadinhas, em parceria com a Universidade Federal Fluminense. É ao vivo e pela internet. Você vai poder interagir comigo e tirar suas dúvidas. É só garantir a sua vaga se inscrevendo em curso.adrianofreitas.com. Te espero no próximo episódio com a parte final de perguntas e respostas curiosas. Até lá!